Então, temos conosco o deputado federal eleito pelo Partido dos Trabalhadores, Rogério Correia. Boa noite, Rogério, bem-vindo. Boa noite, Lourdes. Obrigado você e o Jairo pelo convite, mais uma vez, junto com a Bia, né? Parabéns aí, Bia, pelo seu trabalho. E a nossa deputada estadual pelo Partido dos Trabalhadores, Beatriz Cerqueira, também ex-presidenta da CUT Minas. Eu digo assim que é nossa presidenta de honra. Bem-vinda, Bia, boa noite. Boa noite, Lourdes. É um prazer, agradeço a possibilidade do debate com vocês, que os nossos mandatos, né, são mandatos a serviço da classe trabalhadora. Dá uma boa noite para o Rogério. Estivemos juntos, né, numa importante atividade que o Rogério coordenou na Câmara dos Deputados, uma audiência, foi uma reunião estilo audiência, né, Rogério, para ouvir os movimentos populares, em relação ao Rodoanel, né, que é uma das questões que o governo acordou com a Vale, estava justamente dizendo, né, da importância de nós termos parlamentares que convidam os movimentos e fazem a escuta. São muito poucos, então a gente tem que valorizar e agradecer exatamente àqueles que pautam seu mandato por essa forma de trabalho legislativo. Então, parabéns, Rogério. Cumprimentar o nosso presidente, né, da Central, o Jair, parabenizá-lo pelo trabalho à frente da CUT Minas, né? Nunca um momento muito atípico, né, de pandemia, nós que fazemos a luta na rua, né? Fazemos a luta concentrando pessoas, fazendo greve, fazendo enfrentamento com os nossos corpos, né? E nesse momento, a CUT fazendo a luta numa pandemia. Então, parabenizá-lo pela gestão e cumprimentar novamente a Lourdes, né? Além de sermos da mesma categoria, somos professoras, é a nossa secretária-geral da CUT Minas, então exerce um trabalho de articulação sindical aí no estado todo, então parabéns também pelo trabalho. E a todos que começam a nos acompanhar pelas redes sociais. Esse era um debate muito esperado, né? Comentava com o Rogério que ele tem sido muito didático em nos trazer péssimas notícias, né? Mas quando a gente entende, né? A gente fez uma live sobre a PEC 186, né? Aí que nós entendemos a dimensão da PEC, foi horrível, mas ele nos explicou e a gente compreende. Quando a gente compreende, a gente luta, né? Quando a gente não sabe do que se trata, a gente não organiza a luta, acha que não é cogente. E ele tem sido muito didático, né, em nos trazer assuntos que são muito difíceis. Essa metodologia da Câmara dos Deputados me permitam fazer um desabafo, ela é terrível, né? Eu costumo dizer que a gente dorme com direito e acorda sem ele, as votações são nas madrugadas, a dinâmica de destaque, né, é uma dinâmica muito, muito difícil para nós que somos minoria no parlamento, né, somos maioria como povo, mas nos parlamentos compomos aí as bancadas minoritárias, então é um trabalho essencial e quero, através dele, cumprimentar todos os deputados e deputadas federais que têm feito a resistência, né, um papel importantíssimo em tempos de pandemia, em tempos de genocídio no nosso estado, no nosso país. Então, agradecer por essa possibilidade do debate que estava sendo muito esperada. Obrigada, Bia. Antes da gente começar mesmo o nosso debate, tem uma notícia muito boa, porque antes a gente discutir esse assunto assim, né, que não é tão complicadinho e deixa a gente meio aborrecido, muito aborrecido. Então, tem uma notícia muito boa, como o Rogério está deputado federal, ou seja, está lá próximo, né? Então, eu acho que é você que é a pessoa para falar para nós a decisão do STF de hoje, de agora a pouco, que é uma notícia muito boa. Vai lá, Rogério. Com certeza. Nós não podíamos começar a nossa conversa de hoje sem comemorar a vitória que o Brasil teve, que o Lula teve agora no Superior Tribunal Federal. 8-3 foi o resultado final. Significa que o Lula agora está elegível. E o que o Lula ganhou? Ele ganhou uma tese que a defesa do presidente Lula, desde o início, reclamava, que nada que foi julgado do presidente Lula poderia ter ido para o Paraná e para as mãos do Moro. Portanto, todas as sentenças do Moro foram anuladas, porque o Supremo reconheceu que não era para lá, não era o Moro que tinha que julgar o Lula. O Moro não tinha nada a ver com os processos do Lula. Isso só reafirma aquilo que nós sempre falamos, foi golpe. Levaram para o Paraná porque lá estava encomendado para o Moro fazer o que quisesse fazer.
Agora, isso foi anulado. Então, todas as sentenças contra o presidente Lula, em que ele foi considerado culpado pelo juiz Moro, isso nós já ganhamos, foram anuladas. Os processos contra o Lula vão recomeçar de novo lá em Brasília para ele ter um julgamento justo. Então, essa foi a vitória de hoje, pessoal, mas não tem. Aí vai ser decidido se o juiz Moro, na época, o ex-juiz, se houve suspeição dele, ou seja, se ele agiu de má fé e perseguiu o presidente Lula. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal já definiu isso. Ou seja, vamos dizer o linguajar que a gente conversa quando assiste jogo de futebol. O Moro foi reconhecido na segunda turma como um juiz ladrão, oficialmente um juiz ladrão, que era um juiz suspeito. Agora, eles estão querendo fazer, para livrar a cara do Moro, um julgamento no pleno do Supremo, o que não pode, porque o pleno do Superior Tribunal Federal ele não é um pleno recursal. A segunda turma ela tem plenos poderes para definir, não pode haver recurso ao pleno do Supremo, isso não existe. Inclusive, a Carmen Lúcia foi uma que, ao votar nessa questão, deixou claro que não pode haver essa questão de recurso. Isso vai ser julgado semana que vem. Nós esperamos que eles mantenham a decisão da segunda turma. Então, estamos perto de comemorar tanto a vitória do presidente Lula, que fica elegível, quanto também de mostrar ao Brasil inteiro que o que teve foi um golpe e que o Lula foi vítima de um juiz ladrão, que armou tudo isso para que Bolsonaro ganhasse as eleições, o Lula não concorresse, fosse preso, depois do impeachment, que na verdade foi o golpe contra o presidente Lula. Então, hoje, pessoal, é um dia de comemorar. E se a gente pegar a pesquisa de ontem, do Poder 360, aí a gente fica mais feliz ainda. Né? Lula 52, Bolsonaro 34, já está virando balaiada. Então, olha, eu acho que agora é a gente colocar o pé na estrada, demonstrar que nós estamos aí para mudar o Brasil, manter o fora Bolsonaro, a companheirada aí firme na luta, hein? Uma grande vitória hoje, estou muito feliz. Aliás, eu e Bia tivemos lá no Ano Novo, né, Bia, com Lula. Tá vendo? A nossa luta, Lourdes esteve lá também, Jairo, nossa luta valeu a pena. Outro dia nós lembrávamos isso na reunião da bancada, falando com o presidente Lula. Não teve um dia, os tantos dias que o Lula teve preso injustamente, que ele não escutou. Bom dia, presidente Lula. Boa tarde, presidente Lula. Boa noite, presidente Lula. Então, valeu a luta, né? Valeu muito. Bom, a nossa live, a ideia é que possamos ter uma live aí em torno de 1 hora, mais ou menos, de debate, né? Ouvindo os nossos convidados, considerando que quando fica uma live muito grande, as pessoas acabam, né, tendo outros afazeres. Então, ser produtiva, objetiva, e com certeza todo mundo vai gostar muito. Lembrando aí quem está assistindo, para repassar aí para as pessoas, está na página do Facebook da CUT Minas, na página da Beatriz Cerqueira, a Bia, na página do Rogério Correia. Então, tem muitos outros espaços aí para você acompanhar. Se não der na página de um, procura do outro aí que você vai achar para conseguir acompanhar e mandar o link para mais alguém, tá bom? Bom, vou passar para você, Jairo, fazer aí uma saudação para os nossos convidados e depois aí eu já passo para você, Rogério, para começar o debate, tá bom? Jairo? Boa noite, Lourdes. Boa noite, Rogério, Bia. Ótima notícia, hein, Rogério? Ótima notícia que você trouxe para a gente, viu? Boa. Uma vitória muito grande. Eu estive lá também, lá no Paraná. É triste, né, rapaz? Você ficava do lado de fora sabendo que o presidente estava a poucos metros da gente e de forma tão injusta estava preso, né? E me lembro também aqui, Rogério, em janeiro, antes da pandemia, janeiro de 2020, eu e Lourdes estivemos com o presidente, né, Lourdes, aqui em Belo Horizonte, numa visita que ele fez aqui, um debate que ele fez com o PT, com o nosso partido, e eu e Lourdes conseguimos uma conversa com ele um pouco antes dessa reunião, e mostrando, né, as intenções da CUT Minas, a questão do nosso trabalho nas periferias, né, já estava começando desde lá. Ele ficou muito entusiasmado, ele mandou colocar na sua agenda, né, Lourdes, que ele estaria aqui em BH em abril para conhecer
a nova sede da CUT Minas, e faria um debate que seria transmitido para todo o Brasil sobre a questão do sindicalismo, o novo sindicalismo que é necessário fazer, um novo modelo de luta, né, Rogério? No momento que nós estamos vivendo pós-golpe, né? Infelizmente veio a pandemia, né? A gente se fechou, todo mundo teve que se fechar, né, Lourdes? Não conseguimos fazer esse encontro com Lula, mas eu tenho certeza, Rogério, que assim que acabar a pandemia, assim que passar todo esse processo, que a gente pudesse encontrar de novo, né, Bia? A gente vai estar com o presidente Lula na sede nova da CUT, aqui em Belo Horizonte, fazendo um ótimo debate com ele, como sempre foi feito. E agora, Rogério, mais do que nunca, nós temos que segurar o Bolsonaro nessas loucuras dele aí. Né? Tem que segurar, porque o Lula vai ser eleito presidente, a gente pode pegar um Brasil todo destruído, né? Como os caras querem. E essa reforma administrativa é bem um exemplo disso, né, Rogério? A Bia vai explicar aí para a gente. Boa noite a todos. Desculpa, não cumprimentei quem está nos assistindo. Espero que estejam todos bem. Mas é um debate muito importante para todos nós, essa PEC 32, essa reforma que está sendo proposta pelo governo, que mexe com o funcionalismo público, mas não mexe só com o funcionalismo público. Por isso a importância desse debate hoje, né? Algumas pessoas de outros setores, outro setor privado, outro setor estatal ou bancário, pode achar, pô, mas a reforma administrativa, por que eu vou me preocupar com isso se está mexendo com o servidor lá, não é comigo, né? Além de mexer com o servidor, que é muito importante para todos nós a nível de Brasil, e o Rogério e Bia vai nos esclarecer bem isso, mexe também com nós, a classe trabalhadora, porque quem frequenta o SUS, gente, quem vai na UPA, quem vai no hospital público, somos nós, a classe trabalhadora. Quem frequenta a escola pública, somos nós, a classe trabalhadora. Então, eles estão querendo acabar com esses servidores que sempre nos atenderam muito bem, mesmo com toda a dificuldade, com todo o problema que sempre teve no Estado, principalmente após aquela PEC 95, né, Rogério, que colocou aí 20 anos sem investimento em saúde e educação. Mas as pessoas vêm, esses trabalhadores e trabalhadoras vêm fazendo o melhor possível. Nós estamos vendo agora, durante a pandemia, como tem sido o trabalho dos nossos companheiros e companheiras da saúde, e vem esse presente aí para eles, né? Foi o que disse o Guedes, Rogério, naquela reunião ministerial, que o ministro do Meio Ambiente falou que ia passar a boiada, e o Guedes falou o seguinte: enquanto eles estão preocupados com a pandemia, a gente coloca uma granada no bolso do funcionário público. A granada está aí, que é nessa reforma que está vindo aí, a PEC 32, que nós vamos debater ela muito aqui, por isso o nosso tema é isso, né, que é uma PEC que mexe com o funcionalismo público e também com a população. Então, para que todos entendam, e depois dessa live a gente se programe para a luta, a CUT já está programando, amanhã já tem um debate de manhã cedo na CUT, com a sua diretoria nacional, sobre essa questão da PEC também, para a gente se programar na luta da melhor forma, da forma que der para fazer a luta, para a gente poder barrar essa PEC. Né, e esperando aí 2022, ou antes, né, o Bolsonaro pode cair antes, fora Bolsonaro, e o Lula nosso presidente. Então, uma boa noite, com muita alegria no dia de hoje. Lula livre, Lula inocente, Lula presidente. Boa noite, Bia, boa noite, Rogério, boa noite, Luiz. É tudo que nós precisamos, né, Jair? Lula livre, beleza, inocente, nós sabemos que ele é, e ele presidente desse país, porque está difícil, está muito difícil. Né? Esqueci de dizer que também pode ser acompanhado o nosso debate na página do Sindiúti no Facebook, também está sendo transmitido, tá? Então, Rogério, vou passar para você e depois para a Bia. A ideia, bom, não sei se 15, 20 minutos é o suficiente, né? Mas fique à vontade, vamos tentar, né, dentro desse tempo, construir aí todo o debate, tá bom? Com você, Rogério. Ô, Luz, vou tentar 15 minutos. Você me avisa quando der 10. Aviso no bate-papo aqui, tá bom? Ou aqui mesmo, pode me interromper, não tem problema não. A gente vai bater um papo. Então, eu cumprimentar a Lourdes, nossa secretária-geral da Central Única dos Trabalhadores, agradecer o convite, viu, Lourdes? E também agradecer por você estar mediando o nosso debate. Cumprimentar a Beatriz Cirqueira novamente, já estivemos juntos hoje, como ela explicou, defendendo lá os atingidos contra mais um absurdo que querem fazer, que é um rodominério. Fazer um rodoanel, que eles falam em torno de Belo Horizonte, mas é só para exportar minério. E aí o meio ambiente, as pessoas se danam de novo. E, é claro, obra do Zema. Né? E com dinheiro que a Vale, olha só como é que julgada é. Com dinheiro que a Vale teria que pagar pelo crime que cometeu. Então, a Vale vai ajudar a construir algo que ela vai ter muito lucro, que é esse rodoanel para os caminhões ficarem circulando e facilitar a exportação de minério. Então, eu e Bia já tivemos hoje à tarde uma conversa sobre esse ponto. E o Jair
e presidente da CUT. Eu agradeço, viu, Jairo, a CUT promover esse debate. Pessoal, deixa eu expor para vocês um breve histórico do que está acontecendo, na verdade, em relação a essa PEC 32, ou reforma administrativa. Neste caso, Jairo, já não é nem uma granadazinha, não, viu? Que estão estourando em cima do povo brasileiro, é uma bomba atômica. Esta PEC 32, ela vem acompanhada de outras medidas. E o conjunto dessas medidas chama-se reforma administrativa. A primeira reforma que eles fizeram, eles falam de reforma, retirada de direito. Quando o Temer assumiu, após o golpe na presidenta Dilma, ele instituiu a emenda constitucional 95. A Bia e a Lourdes, assim como eu, são professores, são sindicalistas ligados à educação, sabem bem o que é a emenda 95. Foi aquela que congelou os recursos de educação, saúde e também de assistência social. Congelou por 20 anos. Isso não existe em lugar nenhum do mundo, nenhum. Uma Constituição diz que se um governo for eleito, ele não pode investir mais na educação e saúde, porque o dinheiro está congelado durante 20 anos. Imagina isso. É uma medida tão dura e tão equivocada e foi usada. E agora está fazendo falta no SUS, está fazendo falta na educação pública. Essa foi a primeira das medidas que eles fizeram. Vocês veem que eles disputam o orçamento, porque eles querem que sobra mais dinheiro para pagar juros de dívida externa e para fazer investimento que interessa ao capital e ao mercado. Então, congelaram por 20 anos essa leva de educação, saúde e outros. Não satisfeitos, ainda no governo Temer, fizeram rapidamente a reforma trabalhista. Essa a CUT acompanhou, nós tivemos protesto, conseguimos que algumas coisas nós segurássemos, mas também retirou muitos direitos da CLT. E quando o Bolsonaro foi eleito, ele completou isso, inclusive acabando com o Ministério do Trabalho, colocando o Ministério do Trabalho como uma secretaria dentro do Ministério da Economia, sob os cuidados do Paulo Guedes. E, com isso, os trabalhadores perderam direitos da CLT e perderam a sua condição de resistência, inclusive, através de um Ministério do Trabalho que foi criado por Getúlio Vargas lá atrás, para dar garantia e direito aos trabalhadores. E, logo em seguida, o Bolsonaro, então, fez também a reforma da Previdência. Aí foi em cima dos aposentados, vocês lembram, retiraram muitos direitos, embora não tenha conseguido tudo. Não conseguiu, por exemplo, privatizar o sistema de Previdência completamente. Mas fez a reforma da Previdência, tirando também muitos direitos. Então, só aí já teve o congelamento das verbas públicas, do serviço público, teve a reforma trabalhista, tirando direitos dos trabalhadores, a reforma da Previdência, tirando direitos dos aposentados. E agora vem, então, a reforma administrativa. A reforma administrativa são uma série de emendas constitucionais que vão privatizar o Estado brasileiro e vão tirar da Constituição as garantias que nós colocamos na Constituição, que o serviço público seria papel do Estado para servir ao povo, especialmente ao povo mais pobre. É isso que a Constituição nossa diz hoje. Então, o serviço público no Brasil, ele está garantido na Constituição para a educação, para a saúde, mas não só para a assistência social, para o transporte, para o lazer, para a segurança, para a previdência social, para a proteção à maternidade e à infância, para a assistência aos desamparados. Tudo isso a Constituição nos garante. Os recursos arrecadados vão para o povo através de prestação de serviço. Tudo isso que eu li para vocês aqui, eles estão retirando da Constituição nesta tal reforma administrativa. E o serviço público, então, seria substituído pelo serviço a ser prestado pelo mercado e não mais pelo recurso público e pelo Estado brasileiro. Essa é, na prática, o que eles propõem com a reforma administrativa. Ela tem 3 emendas constitucionais que estavam no Senado, agora são 2, que era a emenda chamada de emergencial, a PEC emergencial 186, que eles aprovaram
nós já falamos sobre ela, fizemos uma live sobre a PEC 186, que foi um ajuste fiscal. O ajuste fiscal é você apertar o cinto dos recursos de serviço público, fazer esse ajuste fiscal. Eles fizeram isso, embora não tivessem conseguido um ponto que eles era essencial, que era o corte de salário de 25% de qualquer servidor público e o corte de 25% também da jornada. Ou seja, corta o salário e corta o serviço público. Você corta a jornada, você está cortando o serviço público. Essa parte eles não conseguiram, mas eles vão voltar com ela na emenda 32. Então, veja bem. Eles também não conseguiram, na emenda, a PEC 186, retirar os recursos obrigatórios de educação e saúde, fazer o que eles chamam de desvinculação orçamentária. Tentaram. Seria, então, retirar aquilo que é obrigatório para custeio de educação e de saúde, eles querem retirar da Constituição. Se faz isso, a verba e o montante de bilhões que vão para a educação e saúde passam aí para a mão da iniciativa privada. Esse também eles não conseguiram, mas vão voltar a discutir essa questão na emenda 32. E também não conseguiram, ainda na 186, e tentaram também acabar com todos os fundos sociais, que são aquelas receitas obrigatórias que vão para os fundos para você cuidar da criança, do adolescente. Isso que eu coloquei aqui, do transporte, da assistência social, do lazer, da cultura, da alimentação, todos isso tem fundos sociais. Eles querem terminar com esses fundos, que é para esse recurso também ficar à mercê do mercado e o mercado fazer o investimento. Ou seja, liquida com as verbas públicas e coloca o mercado para ter esse recurso e, através daí, fazer com que o Estado brasileiro seja literalmente privatizado e o seu orçamento também privatizado. Pois bem, a PEC 32 faz parte, então, deste planejamento da reforma administrativa que vem agora. O que tem nessa PEC? Eu vou citar algumas coisas que vocês vão ficar estarrecidos. Primeira delas, o fim da estabilidade. Provavelmente nós estamos com vários professores nos assistindo aqui, companheirada da saúde deve estar aí também, da justiça, do serviço público de maneira geral. Acaba-se a estabilidade. O servidor não terá estabilidade, a não ser o servidor que eles falam que é de carreira típica de Estado. O que é o servidor de carreira típica de Estado? É aquele que tem poder de polícia. Então, é a polícia, que passaria a ser carreira de Estado, e mais fiscalização. O restante, tudo não teria mais estabilidade. Agora, vocês já imaginaram uma escola funcionando sem a estabilidade dos seus servidores, trabalhadores de educação? Um hospital, um centro de saúde? Então, eles acabam com a estabilidade. E, no lugar do servidor estável, serão contratados servidores temporários. E esses servidores temporários terão, com certeza, uma jornada menor e também não existirá para eles carreiras, porque eles não são das carreiras tipo de Estado. Então, só aí nós vimos que eles terminam com a estabilidade do serviço público. E se não tem estabilidade, vocês já imaginaram um servidor público do setor de educação? Ele só pode dizer aquilo que o governo de plantão quer que diga. Aliás, nós vimos isso na escola sem partido, um pouco isso. É obrigar que as pessoas tenham que dizer aquilo que o governo de plantão quer dizer, ao invés de fazer uma educação que tenha toda uma elaboração a partir de uma lei de diretriz e base da educação, todo esse debate que a gente faz. Bem, ele termina também com concurso público. Então, a não ser as carreiras de Estado, as outras também não terão concurso público. Acaba com o concurso público na educação, na saúde e assim por diante. E as carreiras, elas também vão ser todas enxutas, com um valor menor, e eles estabelecem, então, um corte de salário e o corte daquilo que faz a carreira. Promoção e progressão, por exemplo, eles tentaram cortar e nós não deixamos, mas eles já vêm cortando o biênio, o quinquênio, tudo isso passa a não existir na carreira do servidor público.
e o servidor passa a ser contratado temporariamente. Quando é contratado temporariamente, não se tem, portanto, esta carreira. Eles costumam dizer, mas isso vale para os servidores agora? Os servidores atuais não serão atingidos? Não é verdade esse discurso. Um outro item que entra na PEC 32, que é avassalador, é a avaliação de desempenho para efeito de demissão dos atuais servidores. E nem os critérios estão na emenda constitucional de como é que seria essa avaliação de desempenho, não. Ela virá depois em lei que o governo enviará, lei ordinária, para a Câmara Federal. E se é lei ordinária, ele pode fazer também através de medida provisória. Então, o governo faz uma medida provisória, põe uma avaliação de desempenho para efeito de demissão dos servidores e demite em massa. Então, isso está contido também na emenda constitucional 32, avaliação de desempenho para efeito de demissão feita em lei ordinária. Ou seja, a Constituição prevê e a lei ordinária dirá como será essa avaliação de desempenho. Que, eu repito, poderá ser via uma medida provisória, por exemplo. Outros aspectos importantes serem ditos. Hoje, o serviço público ele é a essencialidade da educação, da saúde, disso tudo que eu citei. Agora, não. Eles criam outro conceito, subsidiariedade. Ou seja, o serviço público vai ser complementar ao serviço privado e não mais o elemento essencial ser o serviço público. Ele é complementar. Olha que julgada. Isso na Constituição. A palavra é complicada, é difícil de falar e, quando for acontecer, é terrível. Subsidiariedade do serviço público. Em outras palavras, complementar ao serviço privado. Bem, eu já citei a desvinculação orçamentária de educação e saúde, que não estiveram, eles não conseguiram fazer, mas que o relator já avisou que pretende voltar com essa discussão. Não apenas o relator, que é o deputado Darcy, não sei das quantas, esqueci o nome dele, foi escolhido a dedo para poder ser o relator na Comissão de Constituição e Justiça, mas o próprio presidente da Câmara Federal, o deputado Arthur Lira, é um defensor de que essa desvinculação orçamentária se dê, que é a forma do orçamento ser disputado pelos deputados para onde eles querem dar as prioridades ano a ano. Agora, vocês já imaginaram, se você não tem a garantia de quais são os recursos para custeio de educação, saúde e outros, como é que isso se dará? Então, é evidente que isso é um golpe de morte nos servidores públicos. Corte de jornada, que eu já citei também, corte dos fundos sociais, e o governo passa também a poder ele próprio fazer reformas na estrutura do Estado. Reformas tipo acabar com instituições, com autarquias e fundações. Então, o INCRA, por exemplo, se o governo quiser, ele vai lá, termina com o INCRA, ele não precisa de passar isso pelo Congresso Nacional. Então, ele vai terminar com fundações públicas que fazem a fiscalização e prestam serviço público, com apenas atos do governo, sem ter que passar pelo Congresso Nacional, que é um pouco também o que está acontecendo com as privatizações das subsidiárias. É um outro assunto que eu já conversei isso com o Jair, mas que o governo está usando agora para fazer o processo de privatização sem passar pelo Congresso Nacional. Ele transforma a empresa pública em subsidiária e privatiza, vende essa parte sem passar pelo Congresso. Assim, ele faria também em relação a outros órgãos importantes, como FUNAI, INCRA, órgãos ambientais, tudo isso poderia ser simplesmente extinto pelo governo. Um outro ponto importante, Bia, Lourdes, isso aqui não é apenas para servidor público federal, não. Isso é para servidor público federal, estadual e municipal. Então, é bom que a gente tenha uma unidade grande entre todos nós neste momento de disputa. Pois bem, que parte que nós estamos aí desta reforma administrativa, dessa PEC 32? Foi nomeado um relator e o projeto está na Comissão de Constituição e Justiça. Lá ele vai
ser votado se é constitucional ou não essas alterações na Constituição brasileira. Nós alegamos que não, porque muito que está aí são cláusulas pétreas, só poderiam ser modificados por deputados constituintes, e não por deputados que não fomos eleitos para mudar a Constituição. Portanto, nós não estamos em processo constituinte. Nós vamos alegar isso, vamos fazer obstrução. Aliás, ganhamos já há um bom tempo. Mas hoje diz o relator que vai entregar o seu relatório na primeira quinzena de maio, é o que ele deseja. Então, nós precisamos de ter uma força grande para fazer obstrução na Constituição e Justiça e julgar isso o mais para frente possível. Se eles aprovarem isso na Comissão de Constituição e Justiça, isso vai para uma comissão especial que é determinada pelo presidente com base na proporcionalidade dos partidos, que vai dar maioria, com certeza, ao Centrão, e eles, então, procuram aprovar o mérito desta PEC 32 no interior desta comissão especial. Isso para frente. Primeiro tem que passar na Comissão de Justiça. Enfim, nós temos um longo período para fazer a obstrução dessa PEC. Nós não podemos entrar num agora, isso é importante para todos os servidores públicos, de querer retirar apenas aquilo que prejudica uma parte do servidor público. Então, eu já vejo pessoas que vão lá falar, faz uma emenda tirando a Polícia Civil. Eu não posso fazer uma emenda tirando a Polícia Civil e mantendo os outros. Porque se nós formos agir dessa forma, nós acabaremos aprovando a reforma da PEC 32 e todos perderão com isso. Porque isso desune os servidores públicos. Então, a nossa disposição, e eu queria depois que vocês, via Central Única dos Trabalhadores aqui, fizessem uma ampla movimentação de divulgar o abaixo-assinado que a Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público está fazendo no sentido de pedir para que essa PEC não tramite. E nós estamos colocando 2 argumentos fortes. Primeiro, que ela não pode tramitar no período de pandemia. Como é que nós vamos fazer um debate aprofundado de tudo isso que eu coloquei aqui, ó? Fim de estabilidade, fim de concurso público, fim de carreira, contratação temporária, avaliação de desempenho para demissão, subsidiariedade do serviço público, desvinculação orçamentária, corte de jornada. Como é que nós vamos fazer tudo isso sem que haja um debate real sobre o que é o serviço público brasileiro e as consequências disso? Então, não é possível discutir isso na pandemia. Segundo, não é possível fazer essa discussão antes de discutir reforma tributária. Porque a reforma tributária é esta sim que vai dizer o que tem de recurso para o Estado. Como é que nós vamos dividir renda, taxar as grandes fortunas? Então, esse debate precisa ser feito antes. Então, com base nisso, nós estamos fazendo um abaixo-assinado para que a gente entregue ao presidente Arthur Lira pedindo para que suspenda a tramitação da PEC 32. Essa é uma etapa boa que nós temos que ter da luta. E, no mais, pessoal, é ficarmos atentos, sabendo o que é, para a gente ter um enfrentamento real. É possível derrotar essa PEC? É. Eu falo depois, mas só adianto para vocês. O governo Bolsonaro hoje é um governo que tem um desgaste muito grande. Vocês têm visto isso. Nós comentamos essa esperança do povo brasileiro agora de fazer modificações profundas no Brasil através, agora, da liberdade do presidente Lula. Isso nos trouxe esperança. Mas, ao mesmo tempo, é um governo que está diante de uma crise de pandemia, de uma crise da economia, de uma crise social muito profunda e de uma crise política. Agora, especialmente com a Comissão Parlamentar de Inquérito, que está no Senado, que é a CPI da pandemia ou CPI do genocídio. Isso vai paralisar muito, especialmente no Senado. Tudo que passa na Câmara terá que passar ainda no Senado. E é difícil que o Senado, debatendo isso, vá aprovar uma emenda constitucional como essa. Então, a Câmara faria também um papel de desgaste, onde os deputados teriam, para aprovar na Câmara algo que tem muito pouca chance de vingar também no Senado brasileiro. Então, é possível derrotar essa PEC 32. Nós estamos precisando de unidade e de muita luta. Então, seriam essas questões iniciais para levantar dessa emenda 32, da chamada reforma administrativa.
Obrigada, Rogério. Muito bem explicado. Passo para você, Bia. Bem, eu acho que a minha tarefa é dizer o que nos cabe, né, nesse processo a nível estadual. Porque o Zema, ele tem uma tática, primeiro ele tem um alinhamento, né, gente, teológico com Bolsonaro, ele demonstrou isso desde a campanha eleitoral, né, todos nós sabemos disso. Durante todo esse período, ele tem atuado, né, sempre em consonância com o que o Bolsonaro pensa, então tem um alinhamento, né, de projetos. O que eu observei já tem um tempo, é que o Zema, como ele não tem força própria, né, força política própria para aprovar suas próprias reformas, ele tentou aprovar a reforma administrativa quando encaminhou à Assembleia junto com a reforma da Previdência. Ele tentou aprovar, é uma espécie de reforma administrativa, né? A adesão do Estado ao regime de recuperação fiscal, porque tem um forte impacto na vida dos servidores por um longo tempo. O projeto está desde 2019 sem tramitação na Assembleia. Então, quando as tentativas dele de, através da sua própria projeto estadual, ele tentar a retirada de direitos, não foi uma tática que deu certo. Eu me lembro muito de um direito das diretoras apostiladas que nós ganhamos nas negociações da Lei 21.710, em 2015, e que o Zema, ele consolidou a retirada de um direito pela via judicial, ou seja, não foi uma alteração na legislação, foi uma decisão, no caso do Tribunal de Justiça, que retira, né, o direito de opção remuneratória das diretoras apostiladas. Então, o governo ele não conseguiu nesse período implementar a sua própria reforma. Então, qual tem sido a tática dele? A tática dele tem sido fortalecer o máximo possível a agenda nacional, não é? Então, ele está sempre pedindo aprovação, ele pediu a inclusão dos estados na reforma da Previdência, ele está sempre pedindo medidas de austeridade que sejam votadas e aprovadas nacionalmente, de modo que caiba ao Estado o seu cumprimento, né? De modo que ele não precise passar pelo desgaste e batalharia muito por uma derrota dele na Assembleia. Então, ele faz esse alinhamento nacional. Isso nos alerta, porque nós, que como servidores públicos estaduais, estamos muito focados na luta estadual, nós precisamos observar o cenário nacional com mais cuidado, porque essa luta nacional impacta diretamente as nossas vidas, seja no âmbito do Estado, seja no âmbito dos municípios. E essa destruição do servidor público, ela impacta no serviço público e aí o desmonte é para toda a população, né? Então, por isso que a chamada dessa live é impactos para a população. Nós estamos falando da professora, nós estamos falando da técnica de enfermagem, né? Nós estamos falando das pessoas que atendem a população, porque o Estado está se materializando através dessas pessoas no atendimento, na prestação de serviço público. Então, acho que essa é uma tática que o governo do Estado tem adotado, né? É claro que a gente não pode perder a vigilância das pautas dele na Assembleia, que ele apresentou um substitutivo do regime de recuperação fiscal, e a proposta dele de reforma administrativa está lá parada na Comissão de Constituição e Justiça desde o ano passado, quando ele tentou tramitar a reforma junto com a reforma administrativa e sindical, junto com a reforma da Previdência, e ele não conseguiu, né, tramitar os três assuntos juntos numa única PEC, num único projeto de lei complementar. Então, eu diria isso, Lourdes, desse cenário estadual. Eu acho que a gente tem um desafio, né, nas nossas redes, em geral, quem vai assistir nas nossas lives, essa militância, né, de servidor público do Estado. Nós precisamos ter esse desafio de linkar essa luta nossa, cotidiana do Estado, com a luta
nacional, que está definindo muito a nossa vida no Estado, né? Não adianta a gente fazer uma forte luta no Estado e avançar em conquistas que podem ser interrompidas, né? E podem desmoronar por votações nacionais, né? E que então é preciso esse alerta e é preciso esse estado de vigilância permanente, né? Para que essa agenda nacional ela não avance, e nós aqui no Estado temos esse papel. Por isso a importância da CUT Minas puxar esse debate. Eu me lembrava, enquanto o Rogério nos apresentava, né, esse péssimo conteúdo, mas de uma forma muito didática, né, então nos ajuda a compreender. E antes ele falava do presidente Lula, né, e tudo que a gente viveu, e toda essa polarização que nós estamos vivendo, né, há um tempo aqui no Brasil, de como nós nos posicionamos enquanto central, enquanto dirigentes da classe trabalhadora, do lado correto da luta, não é? Nós saíamos às ruas de Belo Horizonte, de várias outras cidades de Minas, fomos com dezenas de caravanas a Brasília, fazer a luta contra o golpe, fazer a luta contra a interrupção de um mandato, né, de uma presidenta legitimamente eleita, e que teve o seu governo bloqueado desde 2015, né, quando o menino mimado aqui de Minas Gerais disse: ela não vai governar. E, de fato, ele trabalhou para isso em 2015, e nós culminamos, né, numa interrupção do processo democrático no nosso país. Quem paga a conta disso é a classe trabalhadora, não é? Desse processo em que nós defendíamos contra o golpe, em defesa da Petrobras, me lembro que essa pauta também nós fazíamos, né? E hoje nós temos um governo que está destruindo o serviço público, um governo que jogou o Brasil na fome, um governo que nós temos as mais altas taxas de desemprego e não há política para a recuperação desses empregos, e que retira cada vez mais a classe trabalhadora, entrega cada vez mais para a mesma elite, para o mesmo sistema financeiro, que retirou da gente um futuro que eram os royalties do pré-sal para a educação e para a saúde, né? 75% para a educação, 25% para a saúde. Nós íamos ter um salto geracional. Nós íamos ter uma outra possibilidade de educação no país, de valorização da carreira, porque nós íamos lutar muito por essa valorização profissional, e como tudo isso foi interrompido, e hoje é a classe trabalhadora que está pagando essa conta, da fome, do desemprego, de não conseguir comprar o gás de cozinha, não conseguir pagar a conta de luz, não conseguir pagar a conta de água, né, e não consegue emprego, né, de uma geração, que foi uma geração depois da nossa, em que não precisou começar a trabalhar cedo, porque os pais podiam garantir os seus estudos. E, portanto, nós tivemos uma geração que teve melhores oportunidades de acesso à educação nível superior, né, os institutos federais, que são um grande patrimônio e que hoje estão com cortes, né, de orçamento aí, extremamente sufocados. Então, assim, esse exercício, né, que a gente sempre precisa fazer, da compreensão de que essas questões, elas afetam a nossa vida. Quem está pagando essa conta é a classe trabalhadora. Então, toda vez que você tem uma desestabilização da democracia, como foi o golpe parlamentar com a retirada da presidenta Dilma, como foi a intervenção do judiciário para que o Lula não fosse candidato a presidente da República, né, a prisão do Lula para impedir que ele pudesse não só ser candidato, como ele também não pudesse fazer campanha, né, para um outro candidato de esquerda. Essa intervenção, ela tinha um sentido final, que é isso que nós estamos vivendo: a fome, o desemprego, ter um governo que não se importa com a vida das pessoas. Como que nós achávamos que chegaríamos, Jairo, a uma situação no Brasil que as pessoas estão sendo entubadas sem remédio? Isso está naturalizado. A gente fracassou como sociedade brasileira, gente, porque tudo bem que o responsável é o Bolsonaro, mas é um momento de barbárie da nossa sociedade, né, brasileira, em detrimento de um pleno emprego, em detrimento de mais médicos, não é? Quando eu vejo as discussões
que os governos colocam, está faltando médico, eu me lembro, pois é, nós tínhamos mais médicos. Nós tínhamos médicos chegando onde ninguém nunca tinha visto médico atendendo, se não fosse uma situação de urgência, emergência e de morte, né? E como é que isso tudo foi desmontado para interesses de uma elite ridícula, uma elite que pensa nos seus interesses imediatos, que não tem nem visão de nação, nem de país, e como é que a nossa soberania está no lixo, né? Quando você fala na privatização dos Correios, quando você fala na privatização do sistema elétrico, quando você não investe na produção própria de vacina, gente. A gente está dependendo, né, de empresas e de acordos internacionais para ter acesso à vacina. Nós perdemos a nossa soberania de uma forma violenta e vergonhosa. Mas nós lutamos o tempo todo, né? Nós denunciávamos que a PEC 241, que foi votada em dezembro de 2016, ela significava uma conta altíssima para o povo ao limitar investimentos em saúde e educação. A juventude que respirou gás de pimenta, nós que estávamos lá com o caminhão da CUT Minas, fazendo a luta, o enfrentamento contra a PEC 241, esse processo de luta que nós fizemos, eu acho interessantíssimo quando alguns estudiosos, né, querem dizer que o movimento sindical não faz nada, ou é o próprio dirigente do movimento sindical que diz isso. É pegar essa história recente, né, dessa luta que está sendo feita, que foi feita no nosso país. Então, assim, tem que servir de alerta e tem que servir de lição histórica o que nós estamos passando, o que nós estamos vivendo. Nós tivemos um presidente da República, Lourdes, que foi eleito sem participar de um debate. Foi eleito pelo submundo do WhatsApp. Hoje, a gente tem que entrar no debate para defender a ciência, para defender vacina, para desmentir as fake news que se relacionam aos serviços públicos. Olha a que ponto de regressão enquanto sociedade nós chegamos. E estamos aqui fazendo uma conversa exatamente para dizer que essa PEC não pode passar a 32, porque a destruição do serviço público, quem vai pagar a conta é o povo, porque a elite trata o que é direito como mercadoria. Então ela vai comprar, ela compra segurança, né? Que é um serviço típico, né, exclusivo do Estado. Ela compra segurança, ela compra tudo o que ela quiser. Ela compra saúde, ela compra educação, né? Ela compra a sua condição de viver na cidade, porque onde ela vai residir já tem a infraestrutura, e a população que está numa situação de desemprego e, enfim, a gente precisa mudar o rumo do país, sabe, Rogério? Isso, eu acho, assim, esse processo que vocês, deputados federais, fazem, ele é essencial, porque não tem que negociar reforma, não tem que negociar onde vai destruir mais, onde vai destruir menos. Nós precisamos entrincheirar, impedir que essas pautas avancem até que nós tenhamos força social para alterar, né, esse governo federal e aqui no nosso estado também alterar o estado. Como que com mais de 400 mil mortes em 24 horas, o governador flexibiliza novamente as condições de enfrentamento à pandemia, né? E nada faz na defesa do seu povo. É isso que eu queria dizer, Lourdes. Eu lembrei, enquanto o Rogério falava, estou vendo essa bandeira da CUT aí, no fundo de fundo aí do Jairo, e lembrando dessas lutas, né? Quando eu visitava a escola e nós convocávamos paralisação e dizíamos, olha, essa paralisação é em defesa da democracia, porque se tiver interrupção na democracia, a educação vai pagar a conta. E hoje a gente tem que lutar para você não ter um sistema de escolas militarizadas, você não ter um sistema de educação domiciliar,
Você lutar para não perder a condição de efetivo, porque essa reforma altera, impacta em quem já é servidor público, né? Então, nós estávamos corretos. Toda vez que tem interrupção da democracia, é o povo que paga a conta. A elite não paga a conta, não. Quando está difícil para ela vai para a Europa, ela vai para os Estados Unidos, apesar de que não estamos sendo benquistos em lugar nenhum do mundo, né? Mas é isso, gente. Eu acho que esse é o nosso desafio, essa é a nossa luta, e é uma luta que tem lado, né? Então, muito orgulhosa da CUT Minas fazer parte desse enfrentamento todo. E fiquemos firmes. Este é um momento de resistência, né? Às vezes as pessoas vêm com uma expectativa de avanço em direitos. Se nós precisamos não perder até que a gente acumule forças para alterar essa conjuntura. Então, fique firme lá, Rogério, que a gente fica firme aqui, impedindo, né, essas atrocidades com toda a nossa voz, com os nossos corpos, com toda a nossa força. É isso. É isso aí. Muita luta, né? Porque se a gente não perder os direitos que tem, já vamos estar vencedores na atual conjuntura, porque o trator que vem é para tirar tudo. E não é só tirar direitos dos trabalhadores, né? É tirar serviços da população. As pessoas precisam entender isso. E é engraçado, né, Bia, isso que você falou aí de ter que defender a vacina. É um negócio muito maluco, um povo que tem medo da vacina e não tem medo do vírus. Uma coisa louca isso. Jairo, vou passar para você, depois a gente vê se tem alguma pergunta e volta para cada um fazer as suas considerações finais. Pode ser? Ô, Lourdes, só antes do Jairo falar, Jairo, se eu passar na sua frente. Sim, pode ir lá, Rogério. Eu esqueci um ponto que está nessa PEC 32, que ele é muito importante as pessoas saberem que ele está lá. Eles estão chamando de instrumentos de cooperação. O que são esses instrumentos de cooperação? Permite contratos de cooperação entre o poder público e a iniciativa privada. Então, que estará essa iniciativa privada autorizada a executar serviços públicos. Então, vai poder fazer não apenas agora com OS ou CIPs, não. Mesmo com fins lucrativos, o Estado vai poder contratar com dinheiro público serviço privado. E isso é permitido, Bia, no texto da Constituição, para que estados e municípios e o Distrito Federal também possam fazer. E mais do que isso, não deixa claro se essas entidades privadas que foram contratadas pelo serviço público, se elas podem ou não cobrar mensalidades. Então, é extremamente grave. Isso está lá chamado instrumento de cooperação. Então, eles colocam na Constituição instrumentos de cooperação e dizem a legislação complementar será posteriormente aprovada e etc. E aí o governo faz uma medida provisória e privatiza o serviço público, entregando o orçamento todo para o setor privado. É gravíssimo isso. Esse ponto eu tinha esquecido de falar, porque eu falei da subsidiariedade, mas a forma concreta do Estado ser apenas complementar é essa. Então, você vai pegar dinheiro do orçamento e dar direto para a iniciativa privada. É a privatização mesmo do Estado, né? Ô, Jair, você desculpa eu entrar na sua frente, mas eu acho que esse ponto ele é fundamental. Nós estamos aqui aprendendo. Eu até aprendi uma palavra nova. Como é que chama o trem? O quê? Subsidiariedade. Ô, bicho, esses caras inventam cada palavra, né, Rogério? Subsidiário já era difícil. Agora, essa outra, né, Jair, piorou demais. Eu lembro quando das audiências, vi aqui na Assembleia, participando com você, quando o Rogério também era deputado, discutindo o CEMIG na época, né? Eles arrumavam tanto termo complicado que depois, quando a gente conseguia explicar para a população o que era aquilo, como o Rogério fez agora, a população entende, né? Porque é um termo tão complicado que a pessoa tem até preguiça de ler. Mas nós estamos vivendo momentos muito difíceis mesmo, né, Rogério? Bia, mas essa live serve também para isso, né? Para a gente poder, as pessoas saberem até qual que é a causa que ela tem que lutar, né? E essa PEC 32, ela é muito grave, né? As pessoas, às vezes, não conhecem a fundo, como foi colocado aqui, né, Rogério? Acho que a gente tem que passar mais informações dela para as pessoas, né? Para que elas entendam com o que nós estamos lutando, né? E o Brasil tem algumas contas que não fecham, né, Bia?
Os caras prometeram lá, o Guedes, o Bolsonaro, o Rogério, com a reforma trabalhista, que teria geração de emprego de imediato no Brasil, no outro dia, você lembra? O Guedes foi para a televisão, nós vamos gerar 10 milhões de emprego. Eles não geraram emprego, eles substituíram a mão de obra. O número de desempregados continuou mesmo, aumentou, e o que aconteceu foi a demissão de quem tinha um contrato que tinha mais benefícios, que era o contrato antigo, e foi readmitido com a reforma trabalhista. A reforma da Previdência não trouxe nada para o Brasil, nada, só trouxe prejuízo para as pessoas se aposentarem, retirou dinheiro da Previdência e quase, como você disse, privatizou, né, Rogério? Então, assim, é um governo totalmente doido, né? Totalmente contrário à população. E tem coisas, Bia, que a população está vendo que não fecha. Por exemplo, quando passa aquela propaganda numa emissora de TV que o agro é pop, o agro é tudo, Rogério, eu fico pensando, o Brasil é um dos maiores produtores de grãos do mundo. E nós estamos aqui pagando uma lata de óleo de soja R$10. Né? O Brasil é um dos maiores produtores de carne bovina do mundo. E nós estamos pagando, se quiser fazer um churrasquinho fim de semana em casa, Rogério, o quilo de picanha na promoção é R$99. Se quiser um churrasquinho mais simples, você tem que comprar um contrafilé a R$70. Então, assim, não fecha essas contas, não fecha. E o Brasil tem um modelo que o mundo inteiro agora está vendo que é um modelo, infelizmente, você tem problema de logística de governo aqui no Brasil, mas é um modelo que sempre funcionou, que é o SUS, na questão de vacinação, que é um modelo que o mundo inteiro agora está se vendo que vai ter que copiar, porque o SUS ele atende todo mundo de forma igual, não é isso? Então, e agora eles querem acabar com isso, querem que o povo ajude a acabar com isso. Então, esse tipo de conversa que nós estamos aqui ajuda muito para a gente poder fortalecer isso, inclusive com trabalhadores e trabalhadoras, Bia, que votaram em Bolsonaro e votaram em Zema. Votaram em Bolsonaro e votaram em Zema, e agora alguns estão arrependidos, estão vendo a bobagem que fizeram. Né? A pessoa achar que o Bolsonaro era fora do sistema, Rogério, que o Bolsonaro era a solução, é brincadeira, né? Mas achou, né? Achou e agora está vendo o erro que cometeu com tudo que nós estamos perdendo enquanto sociedade. O que a Bia colocou aí. Tudo aquilo que a gente discutia antes do golpe de 2016, nós temos que voltar a esses debates, né? A gente fazia um debate de redução de jornada para as pessoas terem mais tempo livre, para estudo, para a família. Hoje, você vê as pessoas aí trabalhando 16 horas por dia, isso é normal. 18 horas por dia, que é o pessoal que trabalha em aplicativo, né? É normal isso. Nós estávamos discutindo uma renda maior para a classe trabalhadora, para ela ter condição de ter o que está na Constituição, que é moradia, que é educação, saúde, com qualidade, e hoje nós temos um salário super reduzido, né? O salário mínimo não tem mais aumento real, né, Rogério? O salário mínimo está aí só com reajuste de inflação. Então, nós vamos ter que voltar a discutir tudo isso. E essa questão da notícia que você deu no início da nossa live aqui, Rogério, do nosso debate, da questão do Lula, traz essa esperança de novo, né? Não é à toa que ele está com 52%. Isso é visível quando você vai na rua, vai no supermercado. Quando eu vou no supermercado, eu brinco muito com a caixa lá no supermercado, ela fica até me gozando quando eu vou lá. Eu falo, eu passo na porta do supermercado aqui e eu fico a R$100. Eu venho no supermercado achando que eu vou gastar 50, eu gasto 100, que não tem, tá tudo caro, bicho. Não você consegue comprar mais nada. E aí tem um auxílio emergencial que é 150, o que a pessoa vai fazer com isso? Um bujão de gás é R$90. Então as pessoas estão percebendo que tem alguma coisa errada, muito errada acontecendo. E se elas puxarem um pouquinho na memória na época que o Lula foi presidente, que a Dilma foi presidente, como a nossa vida era muito melhor, como a gente tinha uma vida muito melhor naquele período, tinha esperança de ter coisas muito melhores para frente, a gente consegue reativar isso nas pessoas, em nós mesmos, né? Alguns de nós do movimento também ficaram meio desanimados, tem que reanimar com relação a isso, e a luta vai ser essa PEC aqui que nós não vamos deixar passar de jeito nenhum, né, Rogério? Nós vamos brigar junto, nós vamos lutar junto para poder barrar essa PEC, para a gente poder voltar para o nosso povo ter esperança de um mundo melhor. Não dá mais para ficar vendo criança no sinal pedindo dinheiro, limpando vidro de carro, vendendo bala, coisa que já tinha sumido do nosso cenário no Brasil, né, nos governos Lula e Dilma. A criança tem que estar na escola, tem que estar estudando, não é na rua trabalhando. As pessoas têm que ter emprego digno, que ela consiga ter uma renda boa, consiga ter horário para descansar, para o seu lazer. Então a gente tem que voltar a sonhar com isso e voltar a lutar por isso. Então essa live aqui hoje também nos traz essa esperança, mesmo com toda a informação que você trouxe, né, Rogério? Que é bom essa informação, a gente saber do tanto de maldade que os caras estão colocando nessa PEC e que a gente tem que lutar com uma certa intensidade maior para poder barrar isso aí. Então, muito obrigado você e Bia, obrigado, Rogério, obrigado, Bia, por ter nos dado essa aula aqui na live de hoje. Obrigado de novo, Lourdes, pela sua participação, sempre muito boa como moderador aí dos nossos debates. E nós vamos voltar com esse debate novo, né, Rogério? Vai ter mais novidades, vamos estar voltando, vamos estar convidando você e Bia de novo aí para a gente poder continuar esse debate. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Um abração para todos e todas.
Muito bem, Jairo. Na verdade, né, Jairo, as lives que os nossos convidados a gente sempre aprende muito com eles, né? Porque sempre traz muita informação e é muito bacana, é muito bom. Eu vou passar para as considerações finais agora para você, Rogério, depois Bia, para a gente caminhar para encerrar. E desde já agradecer muito, é um debate importante, muito bem feito, muito bem explicado pelos dois, né? Assim, didático para caramba. É claro, né? Eu vou puxar um pouquinho a sardinha, não é à toa que são professores, né? Mas muito bem explicado, né? E assim, essa é a ideia, que as pessoas que estão assistindo consigam entender de fato e perceber o quanto é danoso isso que está colocado. Rogério, com você. Não, eu quero, além de parabenizar a CUT, dar uma palavra de esperança também, né? Nós começamos falando do Lula, e o Lula, hoje elegível, é uma esperança para o povo brasileiro. Uhum. E o governo Bolsonaro é um governo que está se isolando. O Bolsonaro agora continua ameaçando a democracia, mas muito mais como bravata. Esta semana, agora, final de semana, mais uma vez os bolsonaristas, com ódio da decisão do Supremo de mandar instalar a CPI no Senado. Aliás, faço um parênteses para dizer que o Supremo está certo neste caso. A CPI tem que ser instalada desde que você consiga as assinaturas suficientes, tenha um fato determinado e não tenha 3 funcionando. O que estava errado era o presidente do Senado não fazer a CPI, que a minoria já tinha conseguido as assinaturas. O que o Supremo fez foi dizer, tem que fazer a CPI, não pode engavetar. Isso descumpre a Constituição. Os bolsonaristas ficaram tão nervosos que lançaram a palavra de ordem, hashtag, na guerra com Bolsonaro. Bolsonaro, lá no cercadinho dele, voltou a ameaçar de novo. Estamos prestes a acontecer algo gravíssimo. Agora, está virando bravata já. Não tem clima para que ele dê um golpe. Como dar um golpe com o exército, que já está todo lá? Então, isso virou uma certa bravata. O que está acontecendo com o governo Bolsonaro é outra hashtag. Agora eu estou fazendo a live de conjuntura com hashtag. Não é na guerra com o Bolsonaro, é pendurado no Centrão. Hashtag pendurado no Centrão. O governo Bolsonaro é isso hoje. Cada vez mais pendurado no que o Centrão quer. Ele não pode vetar o orçamento. O Centrão fez um orçamento, tirou verba da educação, da saúde e até dos aposentados, que é receita obrigatória, despesa obrigatória, desculpa. Ele não pode tirar dinheiro de despesa obrigatória. Eles tiraram para dar emenda para os deputados do Centrão e o Bolsonaro não pode vetar, porque se ele vetar, ele perde o apoio do Centrão na Câmara e no Senado. Está à mercê do Centrão. Então é hashtag pendurado no Centrão. Agora, estão querendo fazer uma outra hashtag, direita vou ver. Eles querem chamar de centro. Aí junta Ciro Gomes, Luciano Huck, Mandetta, Moro, tudo eleitor do próprio Bolsonaro, com exceção do Ciro, que viajou para Paris. Os outros são eleitores do Bolsonaro. E, de repente, fala, não, o centro precisa de ganhar vida, o centro precisa de tirar o Bolsonaro e o Lula, como se o Lula tivesse alguma coisa a ver e são todos bolsonaristas. Essa direita volver não consegue se impor na sociedade. Por isso o Lula disparou nas pesquisas. Aí vem a nossa hashtag, né? A gente não pode esquecer dela, hashtag fora Bolsonaro e Lula presidente. Eu estou achando que nós vamos colocar essa hashtag para subir e para virar não apenas uma hashtag nas redes sociais, mas um movimento, um amplo movimento no Brasil de fortalecimento, de novo, das classes trabalhadoras, dos sindicatos, da Central Única, etc. Mais uma noticiazinha boa, pelo menos por hora, ô Lourdes, essa para vocês, o pessoal do Sindiúte, é que não conseguiram votar também hoje ainda aquela questão que eles estão querendo colocar da educação como serviço essencial. Sim. Querem colocar a educação como serviço essencial porque o serviço essencial não pode fechar para nada. Então, volta-se às aulas com os trabalhadores e os estudantes sem vacina e não pode nem se mobilizar, né? Porque
passa a ser serviço essencial, que é proibido de fazer greve. Até isso querem aprovar na Câmara. Hoje nós seguramos. Então, pessoal, firme aí na luta para a semana que vem nós voltar na resistência. Obrigado, viu, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Nós que agradecemos, Rogério. Volte sempre, sempre mesmo. Muito boa fala, excelente. Obrigada por estar conosco. Bia? Eu quero, mais uma vez, parabenizar a CUT, né? Quando nós, em 2018, ousamos, né, que vários dirigentes sindicais saíssem candidatos a deputados e deputadas estaduais, federais, foi uma tática muito acertada, porque o empresariado tem seus representantes, né? O latifundiário tem, o agronegócio, né? Até as empresas internacionais que hoje querem, né, os nossos correios, o nosso petróleo, têm seus candidatos. Então, é legítimo que a classe trabalhadora tenha quem a represente, né? Então, foi uma tática acertada, é importante, e vemos a importância tanto do combate no Congresso quanto nos legislativos estaduais, né, que nós temos feito aí em cada canto desse estado. Então, é reafirmar meu compromisso com a classe trabalhadora, com a luta de classes, com a nossa central. Esse mandato, né, é um instrumento a serviço da luta, e sigamos fazendo as lutas necessárias. Amanhã, a proposta, deixa aqui o convite, eu e o Rogério vamos fazer uma conversa, uma live, uma conversa sobre a educação como serviço essencial. De repente, isso tomou uma dimensão, nós precisamos debater, né, de modo que as pessoas compreendam e saiam fortalecidas em relação a esse debate. Eu já deixo o convite para estar conosco de novo amanhã nas nossas redes sociais. Forte abraço e gratidão por todos que acompanharam a discussão aqui nas várias páginas, né, que compartilharam o debate feito pela CUT Minas. Bia, muito obrigada, excelente contribuição. Você sabe, né? A casa é sua, venha sempre, viu? Obrigada. Jairo? Ô, Luz, eu acho que é isso, muito bom. Legal demais hoje aqui com Bia, com o Rogério, né? Bia, nossa presidenta. Saiu um tanto de coisa aí nos comentários, Bia. Estou querendo você de presidenta, não é da CUT, não é do Brasil já. O pessoal tá aí. Rogério também na luta, né, Rogério? Então a gente tem muita luta, né, Bia? Muita história para contar e a gente vai ter muita história para contar também durante essa pandemia da luta que nós fizemos, né? Isso aqui está sendo um passo da nossa luta, é o que é possível fazer, são as lives, o modo que nós estamos fazendo. E só um recado aí, Bia, para você, para o Rogério, para todos que estão nos ouvindo, a CUT vai voltar com aquela questão da solidariedade. Nós estamos voltando aí na semana que vem, no dia 21, com a questão das cestas básicas, dos marmitex. Estamos também pedindo ajuda com roupas, cobertores para os moradores de rua, que agora o frio está chegando na nossa cidade. Vamos fazer o que é possível fazer e deixando claro mais uma vez, a gente não está fazendo caridade, nós estamos fazendo solidariedade de classe. Nesse momento, o nosso povo está passando fome e está tendo necessidade. Então, semana que vem começa, nós vamos divulgar de novo aquela conta para as pessoas que queiram contribuir. Já conseguimos contribuição de alguns sindicatos, o Bia e o Rogério, então já tem um volume até bom de cestas que vão começar semana que vem. E vão voltar também com as marmitex. E agora é diferente, não vai ser só para morador em situação de rua, vai ter que distribuir marmitex também nas periferias, tem muita gente que está em casa que não tem o que comer. Então é isso. Jairo, eu quero dizer que a CUT conte comigo de novo, né? Eu estive com vocês o ano passado, contribuí, e voltarei a contribuir, porque eu acho que faz parte de estar, né, nesse espaço que eu estou de representatividade. Então, estarei com vocês nas ações de solidariedade. Eu e o Rogério. O Rogério também esteve conosco no ano passado. Agora nós estão voltando até com certo atraso, Bia, mas vivemos momentos muito difíceis em todo mundo, né? Muita contaminação, perdemos muitas pessoas importantes nas nossas vidas, né, por conta da pandemia, do vírus, mas não dá para segurar, tem que voltar, a demanda está muito grande, tem muita gente passando fome no nosso Brasil. Muito importante, Jair. Infelizmente. Então é uma solidariedade de classe, não, Rogério? É nós por nós, nesse momento aí. Então, uma boa noite, obrigado a vocês pela participação. Valeu aí, Lourdes. Eu agradeço em nome da CUT, agradeço a todos e todas que nos acompanharam até agora. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado do debate, que é um debate importante, né? Nós precisamos estar por dentro de todas as questões que estão colocadas no Congresso Nacional e nos organizarmos e resistirmos, né? Mesmo em pandemia.
Então, nós nos vemos em um outro momento breve, espero, né? Com mais um debate importante para a classe trabalhadora. Esse é o objetivo dessa live, né? Quando a gente lançou, né, Jário, desde o início, Sim. que seja uma live que traga sempre assuntos de interesse da classe trabalhadora. E foi muito bom receber vocês aqui hoje, tá? Boa noite, bom descanso a todos, bom fim de semana que está batendo na porta e espero que todos permaneçam vivos, que é muito importante, né? Um abração, fiquem bem. Fora Bolsonaro e leva o Zema. Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro e Lula presidente. É isso aí.